Tá me aparecendo aí? Essa é naquela legenda bem em cima de você. Não, apesar que vocês são o mais importante aqui, mano. Aqui, ó. Fala galera, boa noite. Vamos ver aqui. Vamos aguardar o pessoal entrar aí 5 minutinhos. Já estamos com a fera aqui, ó. Professor Honda e Satoshi, os dois mestres aqui do Freeform. Antes da gente começar, eu ia perguntar para vocês testarem o som aí, ver se tá tudo ok. E vai mandando a questão das perguntas no finalzinho, uns 20 minutos antes de acabar, a gente abre as perguntas, tá bom? Pode ser. Uns 20 minutinhos antes de acabar a live, a gente abre a questão da caixinha de perguntas. Então não adianta mandar aqui, porque como a gente vai estar um pouquinho mais afastado, provavelmente a gente não vai conseguir ler, tá? Já estamos com 45 pessoas, ó. Então já se preparem aí. Vão mandando aqui na caixinha de perguntas e a gente vai abrindo no final. Já manda o aviãozinho aí pra galera, que hoje a live aqui é conteúdo pesado, hein? Fechou? Vambora? Vou apresentar pra vocês aqui o Professor Honda. Professor Honda, né? É o cara aqui da ótica. Falou em ótica, falou do Professor Honda. Nós temos aqui o Satoshi também, o cara do Freeform. Vocês não têm ideia. Cara, é informação. Cara, vai jorrar aí, vocês vão pirar. Satoshi, Marcos, o símbolo, boa noite, pessoal. O cara do céu, da espessura. Vamos lá? Professor, obrigado por você participar do nosso convite. Satoshi, obrigado também. A gente que agradece a oportunidade de conversar com o pessoal da ótica. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente está plantando uma semente aqui, né? Quem sabe no futuro a gente colabora mais com vocês também. Puta, é tudo que a gente mais quer. A gente estava visitando, vocês terem uma ideia, a gente estava visitando a fábrica aqui, Optiview, vocês estão vendo aqui no fundo onde a gente está. Vocês não têm noção, a fábrica funcionando com 4 pessoas, Luca? O laboratório é mais ou menos 4 por turno, né, Satoshi? Não, por turno são 3 pessoas. 3 pessoas funcionando na fábrica, cara, tudo robotizado, as pessoas não colocam nem a mão na lente, né? Isso no Freeform, pra vocês terem uma ideia. Cara, sensacional. Satoshi, deixa eu falar, a gente estava comentando um pouquinho antes da gente começar a live aqui, você abordou um assunto, você sabe quando que veio a lente Freeform pro Brasil? Queria que você comentasse um pouco, porque eu achei que a galera não tem nem noção disso. Boa noite, pessoal. Então, respondendo a sua pergunta, o Freeform chegou no Brasil na época de 2000, no ano de 2008. No laboratório da Roya, tive a oportunidade de estar implementando esse laboratório. Em 2017, o laboratório vai para São Paulo também. Tá. Mas o Freeform mesmo, eu iniciei o Freeform na Roya do Japão no ano de 2000. 8 anos antes, mais ou menos, de vir para o Brasil. Mais ou menos 2 anos, 6, 8 anos mais ou menos antes de vir para o Brasil. Legal. Um Freeform naquela época se levava a se cortar uma lente em torno de 10 minutos. Hoje, não sei, 20 anos depois, a gente corta o par em no máximo 3 minutos e meio. O que a gente viu lá, né? Isso depende muito do material da dioptria, mas o grande volume do mix aí a gente consegue tirar essa parte aí. Então tem mais rotatividade, né? Sim. Tem mais rotatividade. Isso. E aí entra uma pergunta, né? Isso, por que a minha lente demora tanto? Aqui entra na linha de produção, né? Então, você teve 200 pedidos no dia e você fez exatamente o 201 antes de entrar a sua lente, tem uns 200. Então, vamos atrás, espera um pouquinho. Não, e sem contar a tecnologia ali que eu estava vendo, que ela, se tem uma máquina ocupada, ela tem um leitor que ela já encaminha para uma máquina que está. Então, assim, tem 200, ela entra no 201, mas ela não para, né, mano? Ela não perde a posição, não tem aquela perde. posição. Assim que liberar aquela máquina, ela já vai ser a próxima. Só para vocês entenderem, tudo isso que a gente está falando aqui, eu filmei depois, eu e o Marcos, a gente vai compartilhar com vocês, vocês vão ficar abismados a questão de tecnologia aqui, tá? Eu queria perguntar para você, professor, até e para o Satoshi, a questão do Freeform. O que é um Freeform? Porque assim, é o que a gente estava comentando aqui, né? A desinformação hoje no balcão é muito grande. Sim. E a gente, na hora de vender, a gente precisa de argumentos que venham passar a realidade para o cliente em si. E acaba cada um falando uma história diferente. Então, o que é o Freeform? Então eu vou falar de uma forma, o Satoshi vai falar de outra forma, que eu sou da parte mais comercial, o Satoshi mais da produção. Técnico, né? Isso. Eu sou técnico na parte teórica, ele vivenciou isso daí, né? Uma das coisas que acontece, gente, é que quando você vende uma lente Freeform, a primeira palavra que vem é personalizada. E nem todo Freeform é personalizado e nem todo Freeform é um Freeform pleno. Então eu vou fazer uma brincadeira.
De repente eu chego lá pro Marcos e falo assim, Marcos, me manda uma camisa, só que o Marcos não me conhece, me manda um P. P não vai servir para mim, tem que ser um M e um G, tá? Então ele fala assim, manda de volta, ele me manda um M. Poxa, mas você me mandou azul, não gosto do azul. Vai chegar uma hora que ele vai falar, quer saber de uma coisa, professor? Qual o tamanho? É camisa de manga curta ou comprida? É social sport, né? Quanto mais informações ele tiver, mais ele personaliza. Então olha só que curioso, gente. O Freeform só funciona se você interagir com o laboratório que está vendendo a lente para você. Se você mandar para o laboratório as informações necessárias do tipo profissão, eu sei que um caminhoneiro tem necessidade de visão diferente de um relojoeiro. Então por que eu tenho que entregar o mesmo desenho? Aí na produção, nessa Satoshi, você consegue adequar o desenho para cada profissão, é isso? É isso mesmo. Porque cada um depende do campo de visão mais longe, mais perto. E nisso a gente consegue aplicar as tecnologias de acomodação, até mesmo a progressão que vai ter essa lente. Vai ser mais suave, mais leve. O professor Ronaldo estava mostrando aqui para a gente da questão das distorções, né? E essa informação hoje, quando eu faço pedido hoje no OptiView, por exemplo, pelo site também, pelo site eu tenho um campo de observação onde eu coloco essas observações. Olha a importância da anamnese, né? Que a gente sempre fala. Não adianta você vender um produto personalizado, se você não tem informação, você vai personalizar o quê? Por exemplo. Ronda, uma pergunta aqui. Então, o Freeform, forma livre, né? Posso dizer que seria uma diferença se eu vou numa loja e compro uma calça? Numa loja eu calço M, agora eu estou no G. Você vai pegar uma calça G, mas se eu vou no alfaiate eu vou fazer sob medida. É mais ou menos, entendeu? A minha colocação é mais ou menos isso? E vai além. Então eu vou dar um exemplo para as meninas aí e vou entender muito bem. As brasileiras, quando vão para os Estados Unidos, vai com o sonho de comprar uma calça leves lá. Não funciona. Por quê? Porque a medida de lá é diferente do padrão. Não, porque a brasileira tem quadril, a americana não tem barriga. Com todo respeito aos americanos. Então o que acontece? Se tiver uma americana aqui, já vou tirar O que acontece? O corte da leves no Brasil tem que considerar que o quadril, né, a parte do quadril da brasileira é diferente. Então, olha só, até mesmo pela região que você está, precisa ser personalizado. Só para vocês terem uma ideia como isso influencia na lente. Todo mundo sabe que o brasileiro, nós escrevemos horizontalmente. Então é necessário um multifocal de campo de perto mais aberto. Mas lá no Japão, o Satoshi sabe que todo relatório é bem nesse sentido vertical. Você pode ter um multifocal de campo de perto mais estreito, vamos dizer assim. Mas isso é pela cultura. Então, a personalização, ele leva em consideração todos esses pequenos detalhes. E um ponto que é muito importante, né? Que nem a gente estava brincando aí, falando que o Marcos colocou muito bem. Quer dizer que então, na hora de eu colocar um freeform, a forma livre me permite trabalhar com qualquer desenho? Aí eu digo que tem que tomar um pouco de cuidado, porque com a palavra liberdade também tem que vir junto a palavra responsabilidade. Então aí é que entra o Satoshi, saber se a lente que foi produzida vai fazer a pessoa enxergar ou não, que é o primeiro ponto. Isso, para poder entregar. Quando a gente muitas vezes o Satoshi chega e fala, não dá para fazer nessa armação, e a gente pede para você trocar a armação, não é pensando na parte estética, né, Satoshi? Pensando na parte ótica, né? Justamente na parte ótica. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter estética e não ter uma qualidade de visão. Você vai ter estética, mas você vai reclamar depois quando não está enxergando. Aí nós temos uma lente com alta tecnologia aplicada, mas você não está enxergando. Pô, você tem muita tecnologia e não está enxergando. Então são todos esses parâmetros que são fundamentais para a gente entregar uma lente de qualidade. Todas as lentes trabalhadas por uniformes são qualidades. Porque é uma lente feita e controlada por software. Em cima de todos aqueles parâmetros que vocês colocam ali. Você trabalha como? Você faz o seu dia a dia, como é que é o seu dia a dia, sua movimentação do rosto. É só um detalhe, tá, gente? Eu fiz essa brincadeira assim, né? Não me leve a mal, porque hoje qualquer coisa que a gente fala nem tem no sentido de dizer que a etnia hoje é muito interessante. E aí entra, Marcos, olha só. Eu estou para dizer, como professor, que o desenvolvimento do software dos freeforms é do Brasil.
Porque se você pegar um modelo que nem a Roy que ele trabalhou no Japão, só tinha oriental, 90% é oriental. Então, aquele desenho pode ser que atenda a toda a população, por causa do costume do oriental. O alemão, o francês, o americano, todos têm um costume, mas chega aqui no Brasil, você tem todas as etnias misturadas. É um país dentro do país, né? Vários países dentro do país. Olha que grande trunfo que o Honda soltou aqui, porque o que acontece muitas vezes no balcão? Acontece assim, eu já ouvi clientes, eu comprei o melhor produto e não estou enxergando. Então, quando a gente fala do freeform, né, formalito, a responsabilidade que o Honda acabou de dizer aqui, é que hoje não tem uma forma correta de você atender o seu cliente. Não tem uma, tipo, cada cliente é assim, como cada pessoa é única, a gente tem que identificar quem é o cliente que a gente está atendendo, qual é o perfil dele. Aí começa aí, né, Rony? E a gente identificando qual é o perfil daquele cliente que está sentado ali e passando todas essas informações para o laboratório, o freeform ele vai. Às vezes a gente reclama muito do laboratório, né? Quando a gente chega e fala, tá vendo? Ó, gastou é uma bosta aqui, ó. A melhor lente que o cliente não está enxergando. E eu já ouvi também, Honda, uma colocação assim, ó. O meu cliente usava uma lente, não vou dizer o nome, X, uma qualidade superior, e começou a usar uma lente mais simples e ele se adaptou super bem. Qual que é o perfil dele para ele ter se adaptado a essa lente mais inferior? Qual que é o comportamento dele? Cara, e como a gente identifica isso no balcão? Ó, primeiro ponto, gente, eu vou dizer assim, ó, eu sou professor de ótica, até você foi meu aluno, né? E para os alunos eu não, aqui tá cheio do seu, né? Tá lá, quando a gente postou, todo mundo, eu brinco falando assim, né? Esquece tudo que eu falei, porque mudou tudo. Gente, eu fui combinar. Zero. Quando eu saí do laboratório com esse pensamento. Tudo mudou. Tudo mudou, eu não sei mais nada. Tudo mudou. Apenas só foi aperfeiçoado. Não, sim, você vai se aperfeiçoando, mas tipo, como que eu posso dizer? Tipo, o Alexandre já fez uma colocação hoje vindo, tipo, separar no tempo, se separar o mês, você se lascou. Né? A tecnologia, ela está muito acelerada. Isso. E para alguns parceiros nossos que entenderam essa filosofia, eles entenderam que a gente é fornecedora de opção. Gente, deixa eu colocar uma coisa que é muito importante. O conceito da indústria 4.0, né? Se você for ler muitos materiais, muitas pesquisas, eles vão dizer um negócio que a indústria 4.0 é a indústria da automação. Na minha visão, não. O conceito da indústria 4.0 é a pessoa, é o que a tecnologia pode fazer a favor da pessoa. Então eu vou brincar com vocês aqui, né? Quem tem carro compartilhado, o sonho é que o carro entenda a gente. Porque, por exemplo, eu tenho carro compartilhado com minha esposa. Então estou aqui dirigindo, chego à noite em casa, minha esposa fala assim, presta o carro. Beleza, a esposa mandou, a gente obedece. Só que ela chega lá no carro, ela fala assim, nossa senhora, agora eu vou ter que arrumar o banco, o retrovisor, não sei o que lá. Já mexe em tudo. Aí de manhã seguinte eu vou entrar no carro e falo, meu Deus do céu, já estou atrasado. Eu tenho carro compartilhado com a minha esposa, acho que ela está ouvindo também. Eu falo assim, estaciona aqui, não, põe aqui, não, só vira aqui, vira direita. Aí a gente compartilha, né? Ela está nos assistindo ali também. Agora, olha só, todo carro tem uma eletrônica dentro do carro. Se eu sou um programador fera, né, que eu não sou, mas se eu sou um programador fera e eu sei usar a tecnologia do carro ao meu favor, o que eu poderia colocar? Um reconhecimento de voz do carro. Então quando eu chegasse lá de manhã e falasse assim, bom dia, o carro ia falar, bom dia, seu Rondô, um minutinho só, banco elétrico, ele coloca na posição, retrovisor elétrico, coloca na posição, o rádio na estação que eu gosto, se eu gosto de ar-condicionado, tem que ter temperatura. Pô, o carro te entende. E aí minha esposa, quando chegasse, ela entrasse no carro, boa noite, dona Thelma, um minutinho só e regula tudo. Aí eu falo, né, vendedor de ótica é engraçado que ele usa dessa tecnologia e não consegue vender. Onde é que essa tecnologia está na casa de vocês? Até na geladeira do dia, né, na hora de fazer compra. Alexa, acenda a luz, Alexa, me manda as notícias de hoje. Então, repare, tem vendedor que ele é tão aberto para ser consumidor dessa tecnologia, quando a gente fala que o freeform vai entender o cliente dele, não, eu já vendo assim há 30 anos, o que você quer fazer?
Toma essa lapada aí. Toma essa lapada aí. Eu acho que o Satoshi vai ter que voltar a fazer lente na lixa. Não é possível. Mas é importante a gente passar isso, porque às vezes, até a gente está do lado do balcão, a gente não sabe da importância disso. Eu vou dar um exemplo. A gente, você estava mostrando a topografia da lente lá. Eu acredito que seja a importância. Seria algum motivo de nós termos que passar esses dados. Pode para ser. que chegue esse tempo. Mas por que tem que passar? Pô, na tecnologia tem que saber. Pô, tem que saber não. Aí cai no que a gente está falando de cada pessoa ser única, né? Você aconselharia, tipo, não venda mais campo de visão, e sim entenda qual que é o perfil do seu cliente, qual que é a necessidade dele e passe essas informações para o laboratório que você vai surpreender seu cliente no balcão. Então, mas hoje a Optiv tem um trabalho totalmente diferenciado, né? Isso não acontece nos outros laboratórios, pelo menos, né? Sim. Eu não tenho esse conhecimento, pelo que eu já visitei. Então aqui você vê que é um trabalho bem personalizado, focado no cliente em si. Entende? Então a maioria acho que não tem esse acesso com a Optiv hoje. Então a gente tem que pensar nisso também. Uma das coisas que acontece, né, quando você falou isso, seria assim, o primeiro ponto é você que está na ponta de venda entender o que você pode usar de um laboratório freeform. Então teria que conversar com o seu fornecedor e ver que limites ele pode te dar. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Quando alguns clientes nossos começaram a perceber que eles podiam interagir com a gente, eles aprenderam que literalmente ele programa a lente que vai receber e não é do catálogo, do cardápio, vamos dizer assim. Nessa programação, alguns clientes usaram, né? Essa ousadia começou a surgir pela necessidade. Então, repare, eu sei que tem gente aí que faz academia. Pelo costume, pela empresa de produtos acessórios para academia, a gente descobriu que pode ter uma roupa melhor para fazer academia. E não um algodão desse que encharca de suor, fica pesado e tal, tudo. Só que a gente na loja é incapaz de vender um óculos para academia. Ela vai com aquele óculos social, tal, tudo, achando que está tudo bonito. E eu conheço gente que fala assim, meu amigo, vamos tirar uma foto junto? Aí você está com aquela roupa colorida da academia, peraí, deixa eu tirar o óculos. Porque você se toca que o óculos não continua com isso. Então, ele gera o que a gente chama de desconforto. Então, o que você perguntou e até você falou, né? O que a gente procura aqui, gente, não é campo de visão. Campo de visão, para quem usa óculos, não faz muito sentido. Mas você que usa óculos, se eu falar assim, ó, o que você busca de conforto no seu óculos? Aí faz mais sentido. Não, eu quero enxergar bem de longe, quero ter tranquilidade de olhar para cá, para lá. Esse é o conforto que se busca. Então, se eu tiver o recurso e o Satoshi também no freeform, é isso que a gente vai buscar. Meu, ó, sacada. Essa pergunta que o Ronaldo acabou de lançar aqui, vocês perceberam que é uma pergunta aberta, né? Não cabe sim e não. Né? Então, onde essa lente pode te atender, né? Mais ou menos isso, né? Nós vamos colocar até naquela. A gente tem 5 perguntas que a gente trabalha no balcão, que é para direcionar a venda. E essa é uma pergunta top, né? Que a gente passa a questão da armação, né? Qual é o seu estilo de imagem, o que você quer passar com a sua imagem, qual foi a sua experiência com o seu óculos antigo, tudo. Sim. É uma pergunta que se encaixa muito bem, até para a gente saber direcionar essa venda aí. A gente estava vendo a questão da topografia da lente, eu ia falar agora da importância na armação das medidas, que a gente não se atenta na questão da DNP de perto, né? E o professor mostrou para a gente lá o quão é importante a gente passar essa medida de perto, porque ela acaba mexendo na questão das distorções também, né, professor? Sim, porque é o seguinte, dizer que o multifocal não tem distorção, não existe. Pode. Uma vez me chegaram falando que a lente dele não tinha aberração. Eu falei, acabei de encontrar ele aonde? Aqui na minha frente falando, né? Então, olha só. Ele falou para mim, sabe qual que é o desejo, o meu sonho, que é parceirão nosso também? Sabe qual que é o grande sonho do multifocal? Ser uma visão simples. É verdade, né? E você sabe qual que é o sonho de todo montador, né? Que o vendedor de armação monte aquilo que ele vendeu. Ele fala que dá para colocar qualquer grau. Não, tem que dar. Essa armação pode colocar qualquer grau aí que tudo tem mesmo. Então, o montador fala, chama o vendedor de armação para montar, né? Mas o que você falou tem tudo a ver. Olha só que coisa interessante, né? Quando você usa um óculos, gente, até as pessoas que usam óculos não têm noção do que o óculos é. Eu conheço gente que fala assim, eu estou pelado, não está de óculos, não porque eu vi.
Mas muitos pacientes, muitos clientes nossos falam, rapaz, eu esqueço de tirar o óculos e vou tomar banho. Tem gente que não tira o óculos na hora de dormir, a primeira coisa que procura é o óculos na hora que acorda. Tem gente que não escuta, eu tenho Não, óculos. o telefone toca, peraí que eu vou pegar meu óculos. Que fosse muito importante, né? Para atender. Então, como é que a gente, como vendedor, como é que a gente, como lojista, para um produto tão importante, não consegue colocar valores para ele ter mais carinho e comprar como se fosse realmente parte dele? E não uma armação, uma lente. Não estou contra isso, mas eu acho que a gente é um pouco incapaz de mostrar isso. Sim, da importância dessa ferramenta, né, na questão visual e na qualidade de vida. Por isso que a gente fez questão de trazer vocês aqui, que eu brinquei com eles, as duas autoridades, elas falam, que autoridade que foi? Lógico que é, né? A gente sempre vai coletando essas informações e ajudando a gente. Eu fiquei impressionado. Falei, quando eu trabalhava em laboratório, eu ficava com o celular do lado aqui, os franqueados todos ligando e indo para lá e faz isso, faz aqui, vê se a blocadora não parava, e vê se o polidor estava na densidade. E eu era naquele sistema, mano, que eu tinha que estar na cabeça, cronometrado, a máquina se assim nunca ia parar, aí eu colocava a polidora e nenhuma máquina podia parar. Não, chegamos aqui, tava de pergunta, né? Ele estava numa sala no computador e ele olha num telão lá, ele comanda quantos pares faz por dia? 600, está com 550, 600 pares. Aí eu saio de lá, não sei mais nada. Entendeu? Então, mas é que tá, a indústria 4.0 é isso. Não adianta hoje você ter uma tecnologia dessa e não ter pessoas qualificadas e saber o que cada máquina faz. É a mesma coisa do carro, comprar um carro de luxo. Me dá um carro de luxo, por exemplo, eu não vou conseguir dirigir um carro de luxo. Mas, moça, você consegue tocar isso com o cara, é totalmente diferente. Pô, não sei nem como é que vai ligar um carro desse. Nisso eu tive um aluno que voltou assustado da Europa, né? Falou, rapaz, você sabe que eu não tenho dinheirinho e fui para a Europa, né? E eu sempre falando, agora eu vou dirigir um carro de verdade, né? Não é que o meu fica morrendo toda hora, né? Aí ele disse que chegou lá e falou, desgraçado, teria um carro desse jeito, porque ele parou no farol, o carro morreu. Só que ele não sabia que ele tirasse o pé do freio, ele na chave tentando ligar, falou, pô, bem que os carros morrem, né? Mas era tecnologia, né? E ele não estava. Por isso a gente no balcão, a gente sempre diz, né, Marcos, nas lives, que a gente é o manual do nosso cliente, né? Então o óculos é uma ferramenta e a gente tem que passar para ele como ele deve ser usado, né? O bom é que a geração nova, gente, ele está mudando de perfil. No meu tempo, o Cid Moreira nunca usou óculos no Jornal Nacional. Hoje todos os jornalistas estão usando. A atriz famosa nunca apareceu de óculos social, só óculos escuros, solar. Era a moda. Hoje ela se apresenta com óculos social normal. E hoje eu fui conversar com uma pessoa na rua e fiquei olhando e falei assim, nossa, que legal, né? Um rapaz jovem, devia ter uns 20 anos. Eu olhando o óculos dele, falei, o que ele está fazendo com esse óculos aqui? Porque você via que ele estava com a armação, com a demolência e com a marca da marca e não trocou a lente, estava usando normal. Eu fiquei olhando e falei, que legal, né? Eu já vi isso até o Marinho, do Flamengo, ele usa esses óculos assim também, com a marca da Nike aqui, com a demolência, porque o óculos hoje, além de ser, a gente fala acessório, né? É um acessório. Antigamente não, era uma precisa. É só uma bengala visual, né? Cara, eu usava também, eu usava na escola que eu precisava. Mas hoje não, hoje é acessório. Não, a gente quer clientes nossos que compram tipo 10, 12 armações numa venda só, porque ele quer um desejo de imagem cada hora. E a armação ela passa isso, né? Sim, e aí você vê a situação minha e do Satoshi, né? A gente fica com essa camisa aqui. A única coisa que eu tenho para mudar numa reunião é o óculos. Eu tenho 3 óculos, agora estou sem, mas eu tenho 3 óculos. Um que ele é acetato, o outro que é de metal dourado e outro que é um metal encapado. Por que eu faço isso? Porque senão o cliente sempre vai me ver com a mesma armação, o mesmo óculos e com a mesma camisa. Essa é a camisa de trabalho. Gente, uma das coisas que eu vejo no Freeform é justamente isso. Ele te ajuda a ter nova experiência de consumo de óculos. Se você chegar para o Satoshi e falar assim, Satoshi, eu sou um jogador de tênis, dá para pensar num desenho para ajudar um jogador de tênis? Sim, tudo é possível. Mesmo multifocal?
Mesmo multifocal. Mas ele tem que saber que o cara joga tênis. Porque se fizer um desenho para um jogador de dominó, não é a mesma coisa que um jogador de tênis, né? Então, reparem que essa interação permite você fazer um negócio diferente. Então, eu vou te dar um exemplo. Um dia eu estava falando com um lojista que ele anda de bicicleta à noite. Eu falei, por que você não faz um multifocal que tenha grande campo de longe? Porque você vai andar no meio da rua. Que área você precisa? Intermediário, porque se tiver um buraco no chão, não é perto que você tem que ver, no intermediário. E aí ele falou, não, que custa caro e tal. Eu falei, tá, mas deixa eu fazer uma pergunta, quanto é que custa esse capacete que você está usando? Pô, esse daqui eu mandei trazer lá de fora, cara, eu paguei 800 conto no capacete. Eu falei, só que tem um detalhe, o óculos evita você cair, né? O capacete você só vai usar depois que caiu, né? Aí você vai gastar de novo o capacete. Você matou uma vez, já era. Então, peraí, o meu, mesmo custando 1.600, é mais importante, porque ele previne você não ver um buraco e... Mas sabe que é legal? Você colocou ele na realidade dele, porque a pessoa acaba tendo entendimento, né? Isso, e aí é que eu fico colocando, né? Vocês devem ter muitos clientes que andam de bicicleta, que aqui em São Paulo tá uma vez mais, né? Dá uma moda, né? Isso, e ele já sabe que ele pode experimentar um tênis diferente para andar de bicicleta, uma roupa diferente, luvas diferentes para ciclista, até isso pensar. Mas a gente na ótica de novo é incapaz de pensar nele, como é que ele pode curtir a vida de ciclista dele com óculos diferentes. Olha aqui, eu vou fazer uma colocação doida aqui, que o Honda passou para nós lá embaixo. Honda, um trocador de óleo, ele fica 10 horas só trocando óleo no carro. Tá. O que você recomendaria para ele? Primeiro um massagista, né? Depois de pensar, olhando aqui para baixo, Campo de visão, para mostrar o tanto que o freeform o explora. multifocal seria assim, incômodo, porque imagina, ele está debaixo do carro numa distância perto do parafuso e o campo de perto do multifocal está para baixo. Então você vê muito bem que ele está levantando o óculos e fazendo esse movimento. Aí já não é seguro, porque ele não está com as duas mãos livres para mexer com a ferramenta. Se cair, é a cabeça dele que está embaixo, né? Então o que acontece? Se essa informação é passada para a gente, o Satoshi ele vai ver a possibilidade, a gente no comercial vai ver se a armação é adequada ou não, para que tenha um produto onde você tenha perto para cima, longe, intermediário e perto para baixo. Entendi. Com isso, ele em vez de ter que levantar as duas mãos para achar o campo de perto e baixo, ele simplesmente só levanta, já está com o campo de perto e trabalha aqui. E essa personalização não faz com que ele perca o campo de longe também? Não, porque a gente respeita lá o campo de longe que ele tem que estar no normal. E é assim, né, gente? O que a gente pode fazer no freeform são duas coisas que é muito importante. E o Satoshi é capaz de explicar isso melhor para vocês. O Satoshi é o gênio das letras, né? Vai tudo com ele, né? Primeiro é a questão da máquina do freeform. O freeform é que nem um computador, gente. Só você sabe que ele tem de memória RAM, só você sabe quanto ele tem de HD. Então, se você tem um computador de HD de 250 MB, você sabe que não dá para guardar muita foto, porque senão explora o HD. Tem que ter 1 TB alguns, né? E aí por diante. Quando não, a gente tem um HD externo, né? Então, uma máquina freeform, ele tem a capacidade produtiva dele equivalente a um freeform de entrada. Aí ele faz coisas mais básicas. O freeform intermediário faz coisas um pouquinho mais complexas. Só comprando uma máquina freeform top de linha é capaz de fazer essas altas complexidades. Esses desenhos diferenciados. Outro ponto é não adianta ele ter um software top de linha se você tem uma máquina básica que não roda. Né? Isso é verdade, Satoshi? Porque ela vai ficar limitada. Computabilização, curvaturas, tudo isso influencia. A forma que ela vai entrar na máquina vai ser processada essa mente, tudo isso. É uma junção, né? Uma junção. Essas tops de linha, as antigas que era na diagonal, no eixo você trabalhava na diagonal, já se trabalha muito na horizontal. Ou seja, até o ângulo de ataque se torna mais acessível, a gente trabalhar melhor as linhas. E aí se pegar uma máquina de 10 anos atrás, não corta nesses 2-3 minutos não, né? Ela é bem vertical. Você vai evoluindo, né? E aqui, cara, é incrível como os equipamentos são de alta tecnologia, né? A gente foi assustado até, né? Coisas que a gente não vê até quando a gente fala de grandes fabricantes, assim, que são mais conhecidos, na verdade, né? Os nomes, a gente não vê equipamento que a gente vê que hoje não viu.
Doideira. O que eu queria perguntar para vocês agora? Eu estou atendendo um cliente meu lá. Qual é a maneira mais fácil, vamos ver, Satoshi, que a gente poderia passar para o nosso cliente a questão do freeform? Como que eu passo para ele essa questão? O que a gente vê hoje? A palavra freeform está meio banalizada, né? Então a gente quando vai atender, a gente fala... Confunde, né? Freeform com digital, que são... Porque a gente pode fazer essa diferença, para a gente poder explicar a diferença de uma da outra e como eu passo essa informação de uma maneira mais fácil para o cliente que eu estou colocando. Olha, eu vou dizer assim, né? Até para você que é vendedor, para você entender o que é o freeform, ficar mais fácil, eu diria assim, ó, hoje você tem a possibilidade de programar muita coisa daquilo que você consome. Então, se você vai assinar um streamer de canais, você pode dizer, esse canal me interessa, esse canal não, esse daqui é não sei o que, e você faz o seu pacote. Não existe um pacote preparado. Hoje tem muitas lanchonetes que eles não têm um cardápio. Ele diz assim, você quer compor como? É como se fosse um self-service. Isso. Até carro, eu já vi carro que você pode programar que cor de carro por fora, programar o banco que você quer, tal, tudo. E na ótica, eu vejo gente pegando a tabela de preço falando, é essa lente. Então ele não programou nada, ele já tem um preço que está lá e está entregando. Né? Então o freeform, eu diria assim, mais do que falar que a lente é freeform, você teria que dizer que está usando a tecnologia freeform. A lente que eu vou fazer, a gente utiliza a tecnologia freeform, que é justamente primeiro entender o que você precisa e depois ver se eu consigo fazer. Tá? E outra coisa que seria interessante, que nesse disse, banalizou a palavra freeform. Eu acho que sim, porque todo mundo diz que é freeform. E na verdade, a tecnologia freeform, o Satoshi falou muito bem, na ótica foi instalada aqui em 2008. Mas curiosamente, se você fizer pesquisa, né, só em inglês assim, tecnologia freeform, quando começou, você vai ver que o começo dela foi nos anos 70, mas usado na indústria automobilística e de linha branca. Então, a tecnologia, como tecnologia, as outras indústrias já vêm utilizando há muitos anos, a gente está atrasado. E o pessoal do ponto de vendas, né, que você que trabalha direto com a loja, você vê que nem você disse, né, todo mundo hoje está falando, minha lente é freeform, e não consegue muitas vezes identificar. Até eu falei para vocês, o freeform, gente, o Satoshi que faz aqui, você surfaça do lado de dentro, né, Satoshi? Tem como eu surfaçar por dentro e gravar por fora? Num freeform? Tem. Mas não é o correto. Não é o correto, não é o ideal. Aí a gravação é por dentro, não é isso? Sim. Então, repare uma coisa, os blocos semi-acabados, por serem de progressão por fora, toda a gravação dela é externa. Enquanto os freeforms, vamos dizer que a maioria tem a gravação interna, só alguns tem dos dois lados, né? Uma dica importante, né? Fala Montadores, lente freeform faz a marcação interna, não externa. A gravação está interna. Aprendendo hoje, hein? A maioria das nossas gravações e dessas marcações, a gente já manda marcado para o cliente, nós fazemos as marcações internas, porque nós conferimos todas esteticamente. Se eu contar para vocês que os montadores duvidam das marcações do laboratório, apaga e marca por fora. Agora, explica por por que quê. eles duvidam? Porque já estão acostumados ao convencional. Exatamente. Porque aí, o que é um bloco progressivo convencional? E é feito num gerador digital, a pessoa acha que é um freeform, mas não é. Você perguntou até da diferença, né, do digital para o freeform, que você acha que... Justamente isso, digital para freeform, qual que é a diferença? Então, personalização. O que é um freeform? É uma lente personalizada, É feita uma sob lente medida, personalizada, feita por medidas, através das suas atividades, tudo isso, e feita e Desenho controlada ideal. por software. Né? Tá. Por quê? Muitos falam, só lente digital. Só lente digital porque o gerador que fabrica a lente freeform é um gerador digital. que é a ferramenta. Se eu Que pegar são as ferramentas que controla todo o sistema da máquina. Tá. As ferramentas de cortes e o funcionamento. Em cima daquele desenho que foi feito. O professor mostrou para vocês lá o teórico e o que realmente é feito. Vocês podem ver, se casar eles ali, tem as tolerâncias são idênticas.
Sim. São mínimas, são micros de diferenças. Então, o que o balcão tem que entender? Vai chegar o laboratório X, minha lente é freeform, é digital. Sua lente é digital ou é freeform? Me mostra a diferença. Por que sua lente é freeform? Não, tem um gerador digital, beleza, mas quais são as suas lentes que você me vende progressivas, suas multifocais? E daqui a pouco, gente, isso a gente está preocupado agora, mas a gente também vai esquecer isso daí. Eu lembro do meu tempo, né, de jovem, né? Tinha um amigo meu que chegava assim, som aqui? falava assim, meu carro é flex. Faz tempo que eu não ouço essa palavra flex, porque hoje o seu carro é híbrido, né? Assim. Então, gente, essa preocupação com o que é freeform, digital, tal, tudo, a gente logo vai deixar de ter, porque todo mundo vai ter toda uma freeform. O que eu diria que é mais importante é até quanto você vai poder usar dessa tecnologia freeform, porque é assim, que nem a gente está falando, se a máquina é uma máquina básica, se o software é um software básico, ele vai te conseguir entregar uns recursos. Então imagine que você tem um carro up, só dá para levar 4 pessoas. Sim. Então, se você tem 6 convidados, vai ter que ir em 2 carros. A não ser que você pegue um spin que cabe 8, mas para isso o carro é maior, o custo é maior, né? Tem mais gastos. Então, tem gente que compra um freeform de entrada e sai te vendendo uma lente falando que é freeform, ou ele fala assim, e o meu é mais barato. Mas também é mais barato porque ele investiu menos. Sim. Então tem esse detalhe. E um ponto fundamental, gente, tecnologia freeform é uma encrenca. Porque se você atualizar muito o software, a máquina não entende nessa coisa. E a gente calculou mais ou menos a vida útil da máquina em 4 anos. Para você ter uma ideia do que isso significa, o freeform é recursos. Eu vou só dar um exemplo para vocês entenderem do meu produto, mas entenda que não é patriotada, é só para você entender. Quando eu comecei com o Freeview Easy em 2013, pelo recurso de máquina mais software, eu só consegui entregar esse Easy de adição 1 até 3. Em 2017, a gente entrou com uma outra gama de máquinas. Em 2013, depois de 2017, aí, pela máquina ser melhor e pelo software ser melhor, o mesmo Freeview Easy eu entregava 400,75 até 3,5. Então, uma grade maior. Porque a máquina suportava e o software também. E hoje, esse meu Easy entrega adição de 0,50 até 4,5. Mais porque teve upgrade de máquinas e de software. E eu nem estava avisando ele, mas eu vou contar uma história aqui. O Satoshi entrou e sumiu, cara. Entrou aqui na UTV e sumiu. Eu falei, onde é que ele está? Está na Alemanha, vendo novas tecnologias. E você disse que viu coisas fantásticas lá, né? Fantásticas lá. Eles apresentaram o Laboratório do Futuro. O que vem de novidade? Conta O Laboratório do Futuro é como se fosse abrir uma salinha de passagem que vocês viram ali. Só pessoas olhando no software, no computador ali. Não tinha nada. Até pegar uma lente da caixa, desembalar, colocar na caixinha, passar a fita adesiva, vai seguir a lente, vai para a blocadora, depois geradora, polidora, gravação, sai dali, vai deslocar, lavar as lentes, passar para uma outra máquina que vai lavar totalmente as lentes mesmo, tirar todo esse resíduo de polidor, passar por uma inspeção cosmética. Cosmética. Depois da expressão cosmética. Que é o que a Carolina está fazendo. Hoje nós fazemos visualmente. Nossa, mas vocês não têm noção do gabarito de risco, de ponto que eles montaram, que eu tirei uma foto para a gente compartilhar depois. E isso então não vai existir mais. Não vai existir. Uma função que vai aplicar o verniz, depois do verniz aplicar o anti-reflexo, do anti-reflexo vai para corte e montagem. A máquina vai fazer o corte da lente. E detalhe, essa máquina que faz o corte da lente, são 4 eixos e ela corta 3 pares de uma vez só. Tá próximo então isso aí de acontecer, né? Não, mas a montagem aqui, 10 caixas de uma vez só, já faz a montagem de 10 caixas. Já corta, né? Já corta. Um por vez, mas ela corta. Mas tem máquinas hoje em dia que cortam 200 caixas por hora.
Nossa, vocês não têm noção, o Marcos filmou tudo também, não filmou? Hein, Marcos? Marcos filmou tudo aí, nós vamos publicar. Vocês estão mandando as perguntas aí, que elas são 9h10, falta 20 minutinhos, ó. Tem 70 pessoas aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Pergunta do pessoal para se soltar a caneta, está atrapalhando o som. Que caneta? Era eu que estava apertando. Vou parar de apertar a caneta aqui. Vê se você acha algumas perguntas aí, que depois conecta no seu aí, que o pessoal tá fazendo pergunta por aqui, ó. O pessoal leva muito em consideração o seguinte, até eu vejo dessa forma, me corrija se eu estiver errado. Eu comparo uma lente convencional com freeform com um efeito fechadura. Porque eu sei que a lente, um multifocal convencional, eu tenho um campo de visão aqui do lado externo. Então, suponhamos que eu tenho um campo de visão aqui do lado externo, aqui eu tenho uma distância ao vértice. Quando eu coloco esse campo de visão do lado interno, está mais próximo do meu olho, automaticamente eu tenho uma amplitude. Correto? Parte, sim. Porque sabe o que eu estou perguntando? Porque depois que eu vi a topografia lá embaixo, dos desenhos. Eu acredito que a diferença seria se você não vai ter, o seu olho não vai atravessar a lente para poder ter essa visão de longe, do seu campo de longe, de perto. A diferença é que ele não vai precisar, porque ele vai estar mais próximo. Então, ou seja, a sua visão vai ser mais nítida e mais suave por causa disso. E por isso eu estiver errado, professor. Não, você está certo, mas eu vou dizer assim, um pouco pela parte, vamos dizer assim, optométrica, né? O olho, ele é um órgão que recebe, ele não emite, ele recebe luz. E aí ele passa a enxergar, certo? Na física, se você tem aqui na superfície externa e o olho está aqui atrás, então significa dizer que a luz veio, entrou na lente, transitou dentro da lente, saiu e chegou no olho. Tudo bem? Multifocal convencional, as distorções estão pelo lado de fora. Se você pegar uma miopia, normalmente embaixo é mais grosso, onde está a adição. Então significa dizer que como a topografia do multifocal está por fora, a luz já entra confusa, porque você tem uma curva em cima, outra curva no meio, outra curva embaixo, com a miopia fica complicado. Dentro da lente, então, ele não transita uniformemente, ele transita já bagunçado. E aí ele sai por dentro, que é uniforme, e chega no outro. Quando você tem um freeform, o que acontece? A superfície de fora é totalmente irregular. Então a luz transita dentro da lente regularmente. Só na superfície interna é que ele assume cada um a sua direção por causa da corrige. Isso. Então ele tem uma transição mais limpa. É isso que eu ia falar agora, a luz vai passar mais limpa. Por isso que quando a gente partiu dos antigos, né, aquelas lentes dos anos 70, 80, que tem ótico antigo e tem gente dando risada lá atrás, lá, e o ótico antigo, né, tinha cilíndricos positivos, nossa, tá? Porque era fácil produzir, só que a pessoa estranhava, e quando você passou para a lente cilíndrica negativa, o cara, esse é bom. Sim, porque o lado de fora era esférico e a curva cilíndrica só estava por dentro. Então tem essa questão, e aí se vocês me perguntarem, todo mundo sente isso? Não, gente, é lógico que se é um 0,25, 0,50 não faz diferença. Mas um astigmatismo de 7, 8, aí começa a fazer diferença. E a gente viu até pela topografia mesmo, né, Marcos, a questão do astigmatismo, como ele gera distorção na lente também, né? Como ele interfere. Então tá aí uma sacada também na hora do balcão, quando a gente pega o cliente com um cilíndrico muito alto, a gente precisa passar essa informação, né? Então a gente precisa aproveitar um campo de visão um pouco maior, ele já vai ter uma distorção melhor por causa do astigmatismo. Né? E para quem estuda refração, se por acaso estranhou alguma lente que vocês chamam de personalizada, enviar para vocês, por exemplo, um eixo 180 de longe, para perto não está 180, está lá, vamos dizer, alguma coisa em torno de 170, 160, você vai falar assim, esse negócio está errado, por que para perto você tem um eixo diferente de longe? Né? Só um exemplo, 90 aqui e aqui embaixo está dando 80. Porque no fundo o olho não converge geometricamente, eles são 6 músculos, né? Então ele converge torcendo. Se o astigmatismo é corneano, para perto tem que ter uma pequena diferença de eixo. Então em algumas lentes bem
bem trabalhada, bem personalizada, até você pode receber algumas vezes o eixo de longe diferente do eixo de perto. Se ligaram nessa informação aí, né? Sabe o que eu queria comentar? O que foi? Você tá falando? Eu queria... Tá. Em Campinas, que espero ser impossível até hoje. Pois é, e você sabe por que essa clínica prescreve cilíndrico positivo até hoje? Provavelmente ele tem aquele principal show dos anos 70, que todas as lentes eram positivas. E aí é uma questão da parede. Acaba não convertendo em balcão soft, ó. Aí tem que usar o cérebro da transposição, Usar mas. o céu. O céu faz transposição. Ele está mais avançado que o menino burguês. Sabe o que eu queria comentar também? A questão do que a gente tinha visto lá embaixo, que eu acho bem legal para a galera identificar, da questão do antirreflexo, que a gente falou lá, né? Porque a gente escuta muito essa questão de esse antirreflexo na massa, esse antirreflexo na parte de dentro da lente e tal. Não existe, né, Satoshi? Não. Tem que ver esse processo. O único que existe dentro da massa são os fotossensíveis, e ainda são somente alguns. E a questão do filtro azul, existe ou não também? Aqui existe. Dentro da massa mesmo. Então, tem alguns que divulgam e não é na massa. Então, tem como a gente no balcão identificar isso ou não? É possível se você tiver algum conhecimento, e eu vou dizer o seguinte, se você destruir uma lente, né? Porque se você tiver o filtro azul no antirreflexo e por acaso, por algum motivo, removeu aquele antirreflexo, você passa a luz azul. Então você chega à conclusão que está no antirreflexo. Tá? Agora, para você não estragar uma lente, você vai ter que pedir informação para o fornecedor da lente. Tá. E outra coisa, né, gente, aproveitando que está falando da luz azul, tem alguns grupos que falam que existem lentes que bloqueiam totalmente o azul. Não pode. Não pode e não existe, porque se existisse uma lente que bloqueasse totalmente o azul, o Satoshi estava sem camisa. A camisa dele é azul. Então, é fato, tá? E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que filtrar, então, só parte da luz azul visível. Sim. E não totalmente. Isso nenhuma lente faz. Tem uma lente que ela bloqueia totalmente o azul, mas é uma lente terapêutica que tem lá uma questão de que é para degeneração macular, alguma coisa assim, que tá lá, FT, não sei das contas lá. Mas aí é específico para isso mesmo. E o que me traz de diferença? Tipo, vou dar um exemplo. Um filtro da luz azul na massa e um no antirreflexo. O que eu ganho nesse na massa? Alguns estudos dizem que o na massa ele tem uma eficiência melhor do que no antirreflexo, mas eu vou dizer de um lado prático, tudo bem? Quando você tem o bloqueio de luz azul no antirreflexo, você vai ver que o residual do antirreflexo é um azul bem puxado forte, violeta, isso, roxo. E a maioria, se você for observador, gente, observa os jornalistas que fazem live de casa e estão de óculos. Quando ele dá aquela movimentada da cabeça, 90% você vê que o residual é o azul. Por quê? Porque a lâmpada de LED tem mais azul do que o verde. Então aqui na Optiview, isso, então vocês que fazem essas lives, que fazem... E a gente pega muita gente, cliente mesmo, né? Que a gente fala, você me deu uma lente pra mim que era com um antirreflexo, tô vendo reflexo que eu vou fazer live, fica com aquela luz, light, e eu fico vendo aquilo. Então aqui na Optiview, quando o SAC recebe uma informação de que o cliente foi tirar uma selfie e viu que o óculos dele refletiu o azul que achou incômodo, só que aquilo era invisível, né? O azul só. Então a gente fala, troca por verde, porque a lâmpada de LED tem menos verde do que azul. Tá? Essa é uma característica. Entendi. Então acaba sendo até mais transparente para quem faz esse tipo de processo de live, de jornalismo, tudo. A gente o residual verde é mais recomendado do que o azul. Isso. E se você gosta do residual azul, então você usa socialmente, mas no momento da live, é lógico, tem um posicionamento de luz, para não refletir, mas você pode usar o verde que é menos. Agora, respondendo a sua pergunta, entre os dois, qual é mais eficiente? Gente, cada indústria vai proteger o seu. Se o meu fosse no antirreflexo, eu iria dizer que o melhor é o no antirreflexo. Se o meu é na massa, eu diria que eu vou proteger o meu. Mas eu não vou responder dessa forma. Eu vou responder o seguinte: algumas informações me dizem que lá fora está mais utilizado o na massa. Tá.
E eu sei de indústria que tinha esse bloqueio no residual, no antirreflexo, que também aderiu a dizer, olha, agora o nosso está duplamente protegido, porque é na massa e no antirreflexo. Então, peraí, se ele também aderiu, deve ter alguma coisa, mas aí fica... É através de estudos, né? E vou fazer uma outra pergunta agora, que agora é a minha dúvida. A gente está vendo no mercado esse lançamento do antirreflexo dourado, vocês já viram isso? Sim. Já? Isso traz algum benefício também ou é só questão da cor residual? Olha, o dourado, eu conheço esse antirreflexo dos anos 90. Ah, é antigo já. Eu achando que era novidade. E tinha também o Ghost, que não tinha. O Ale vai ter esse dinossauro também, não já traz essa história, não. Opto Gold. Isso. Então é o seguinte, gente, é aquela história. Muitas vezes a gente faz uma mudança para estar melhorando. E eu não sou contra, não, gente. Isso leva a novas experiências de consumo. Imagine que o camarada está fazendo um óculos com armações de tonalidades amarelas e você fala, você pode escolher um antirreflexo dourado. Até a questão do verde, você falou, eu posso vender o residual azul para um momento e o residual verde para um outro momento. Aí vai fazer a venda de 2, 3 óculos, né? Mas questão de benefício a mais ou menos, tanto o azul quanto a cor residual não vai interferir nessa questão, né? Acredito que não. Existem as pessoas que são mais sensíveis. Aí sim, tem pessoa que fala, não me acostumei com o azul. Entendi. Então você pega e anota isso daí para mandar o verde. Porque no fundo, a sensibilidade é pessoal, né? Não tem como a gente massificar. Só consegue saber também passando pela experiência, né? Legal. Tem alguma pergunta a mais? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, vocês mandaram as perguntas tudo no rolo. Aí não dá pra mim ficar voltando tudo pra ler. Eu falei pra mandar na caixinha. Tem 6 perguntas aqui, ó. Vamos ler o que tá na caixinha aqui rapidinho pra gente terminar. Então a Tânia perguntou aqui, ó. Por que quem trabalha com artes visuais sente diferença na proteção para a luz azul? Eles reclamam da... Aí ela cortou aqui. Já sei o que é, pode deixar. Gente, isso daí, quem vai explicar não é o professor Honda, quem poderia explicar é o professor de física do colégio do lado, tá? Vamos lá. A luz branca, ela é a composição de todas as cores. Então, desde o azul, verde, aí passa pelo amarelo, laranja, vermelho e pro 7. E aí, o que acontece? Quando você parte dessa luz, você bloqueia, por exemplo, parte do azul você bloqueou, o branco deixa de existir. Então é comum uma pessoa que usa uma lente de bloqueio de luz azul falar, ó, minha parede antigamente era branca, agora está meio que amarelada. White, né? Desculpa, quem é que fez a pergunta? Foi a Tânia. Tânia. Então, imagine a desgraça se você vendeu isso para uma dentista que faz branqueamento de dente. Ela vai achar que muda muito. Isso, ela vai achar que o dente está amarelo e ficar atacando química lá no dente para branquear. E na verdade é a lente que ela usa. Então, aqui na nossa empresa, na OptiView, a gente recomenda que se a pessoa trabalha com web designer, é fotógrafo, trabalha com cores, como estilistas, durante o trabalho, por necessidade de precisão de cores, use uma lente sem o filtro, para ter a percepção da cor correta. Só que socialmente você tem que usar uma com filtro. E eu não sei se vocês sabem por que se associa muito essa lente a aparelhos eletrônicos. Vocês têm noção? Não, então vamos lá. Na natureza, você tem as 7 cores do arco-íris aqui e dá o branco. A indústria de LED imaginou, vou copiar a natureza, e colocou todas as cores iguais e não deu o branco. Aí o que aconteceu? A Samsung, lá no início, tem até o material em PDF, isso você vai pesquisar. Quando a Samsung criou o LED branco, vai dizer assim que conseguiu o branco só aumentando a quantidade de azul na fórmula. Por isso que ela emite tanto a questão da luz azul. Então o que aconteceu? Depois que eles descobriram que para fazer o branco do LED você aumentou a taxa de azul e na natureza essa taxa é normal, então eles começaram a perguntar o que isso danificou no olho, ou o que isso pode causar na vida moderna.
e ela está associada à vida moderna. Então, te respondendo, seria sim, você está certíssima. Para alguns profissionais que lidam com cores, a gente recomenda não usar essa lente, mas só no trabalho. Para deixar óbvio, porque a gente está vendo os outros fabricantes, eles estão colocando na massa, em todas as lentes, né? Então você hoje já não consegue comprar mais uma lente sem a questão do filtro. Hoje a OptiView tem essa opção. O Ron do Satoshi, essa observação eu mando, o cliente não pode ter a questão do filtro. E aí é tirado? Na hora do pedido já tem a opção lá no pedido fazer sem Então, aqui a gente tem essa possibilidade. Fez o pedido, eu coloco. Eu não sei como é que vai ser o mercado mundial, né? Porque, gente, a gente está no começo. Vai que um dia eles descobrem uma fórmula que não tem esse efeito. Então, não deixa eu usar uma levada. Mas por enquanto, não. Legal. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas? Não adianta vocês mandarem um monte agora, eu vou terminar no começo. A R dourado a gente já falou, alteração. Tem uma pergunta aqui do Renato. O que faz um antirreflexo ser melhor que o outro? Sabe responder, Satoshi? Você ou... Cara, isso daí vai muito da fabricação de cada indústria, né? Cada indústria tem sua receita. O antirreflexo é uma receita. Como se fosse um molho do McDonald's, do Big Mac. Sim, basicamente isso. Entendi. Então a gente no balcão não consegue hoje saber, esse antirreflexo é melhor que esse. É possível sim. Então vamos lá. O laboratório de antirreflexo nosso, sob a direção do Satoshi, ele calcula e ele consegue monitorar a qualidade do antirreflexo. Tanto que vocês viram o laboratório de testes lá. Então, ele mesmo vê que de vez em quando tem dia que o antirreflexo está um pouquinho melhor do que abaixo. Mas aí tem uma range que é possível você ter essa oscilação. Não pode ter uma oscilação nem para cima nem para baixo. Tem uma margem de erro para cima, mais ou menos isso? Sim, porque E a máquina tem um gráfico. A máquina trabalha sobre gráficos. E a gente sempre está controlando esses gráficos. Entendi. Os picos das evaporações. Hoje a OptiView ela trabalha com quantos antirreflexos? 4. São 4 E tipos. 2 tecnologias. Um de tecnologia de aplicação por vapor, que é o que o pessoal chama de evaporação, Que é do de champignons, que é o que você está falando. Isso. E o outro por aplicação de tecnologia de plasma. Aí nós não estamos falando de antirreflexo, estamos falando de tecnologia de aplicação. Entendi. Então imagine que seria como se você pintasse uma parede com pincel e outra com spray. É lógico que o espalhamento do spray fica melhor do que o pincel. O pincel, dependendo da mão, fica grosso, dependendo fica ralo, tal. É uma comparação bem esdrúxula, mas só para dizer. Não, se vai falar é mais fácil de entender isso, né? Ele é o mesmo tipo de material de antirreflexo, mas a tecnologia de aplicação é outra. O plasma é mais moderno? É o mais difícil, porque só tem furou a duas lente máquinas no também, mundo. né? Só tem 2 máquinas no mundo. Eu seria assim, ó. Quando você produz o vapor, esse vapor está no vácuo. Então o que acontece? O metal fica suspenso no vácuo. No vácuo, isso daqui não vai para lugar nenhum. Então é como se tivesse um ímã aqui em cima. E aí o vapor de metal vai sendo atraído pelo ímã. Só que entre o ímã e o vapor está a lente. Por isso que fala que é deposição. Entendi, que é o chapéu que nós vimos. Nós tiramos foto do chapéu também, nós vamos postar aí para o pessoal conseguir entender. Isso. Agora, quando é plasma, o que ele faz? Ele concentra a energia plasmática aqui. E o plasma é que nem fosse o raio, que ele tem que cair lá da nuvem quando está carregado demais para a Terra. Então, o que a máquina de plasma faz? Ele mexe de tal forma que o vapor fica junto com o material plasmático. E esse plasma ele tem que ir para a Terra. A Terra está aqui em cima. Só que entre a energia plasmática que tem o material do antirreflexo e o Terra, está a lente. Com isso, ele é disparado, parte se compacta. E não é a gente que está falando que ele é melhor. Nós mandamos para um laboratório independente, que é a Coates americano, mandamos por várias lentes de vários fabricantes, inclusive as nossas, no canhão de íons normal, e colocamos teste a cega. O que é isso? Ele não sabia que lente que era, só estava a letra A, B, C, D, então fizemos testes e mandamos. Com isso, eu corria o risco de um antirreflexo do concorrente, de outra indústria, ser melhor do que o nosso. Mas se eu quero ser honesto comigo, eu não posso dizer. Melhorar, né? Então foi na letra. E quando veio, aí a gente abriu e viu qual letra que ficou melhor ou não. E esse de plasma ele realmente teve uma nota melhor. Mais resistente também? E eu acho que o Satoshi não tinha visto uma máquina de plasma, né?
exceção de evaporação. Hoje no Brasil é só o Tibio que tem essa marca. No Brasil e por enquanto no todo o continente americano. Eu sei que está em instalação, mas não sei se está em funcionamento. Toma essa, então. Voltar um pouquinho no passado, porque Deixa eu ver outra pergunta isso aqui. ainda não muda. Falando do antirreflexo. Nossa, eu meu. sei que a velocidade da luz ela vem a 400 mil km por segundo. 300 mil km. 300 mil km por segundo. Aquela regra que se divide a velocidade da luz pelo índice de refração do material. Isso é válido. X luz vai entrar, X luz vai dispersar. O que o antirreflexo ajuda em... Existe alguma porcentagem que o antirreflexo vai ajudar? Porque quanto mais luz entrar, melhor é a qualidade de visão, né? Com Isso certeza. tem tudo a ver também com o valor hábil do produto, do material. Isso, e eu vou tentar explicar isso de uma forma bem prática, tudo bem? Olha só, gente, tem muita gente que reclama que o antirreflexo suja mais. Eu peguei uma onda assim. Primeiro mito, não suja mais. Então vamos lá. Imagine se fosse assim, eu colocaria dois óculos assim, né? Um sem antirreflexo e um com antirreflexo. A sujeira ia conseguir identificar, não, esse cai aqui. Isso não acontece, ele cai tudo igual. Sabe? É bem assim, né? Então, não tem o que fazer. Coloca os dois aqui, eu vou jogar uma sujeira aqui. Será que suja mais ou ela está vendo menos, né? Exato. A transparência. Então vamos lá. Quando você pega um óculos, é normal você ver que o lado da lente que suja mais é o lado externo e não o interno. Como você tem uma lente tradicional, a transparência da lente é aproximadamente um CR, acho que 88, 86%, alguns materiais de alto índice caem com 73%, vamos dizer na média 75%. Então, sujeiras pequenas que estão do lado de fora, o meu olho aqui atrás não consegue ver, porque a transparência é de 75%. Quando eu aplico um antirreflexo, a transparência ele pode chegar a 98%, 99% de transparência. Tanto que tem óculos 3 peças, se o antirreflexo é bom e na posição da luz, a gente vê que parece que nem brilhante. Então é quase imperceptível, né? Então, se agora, em vez de eu ter 75% de transparência, eu tenho 98%, qualquer sujeirinha que tiver incomoda. Eu conheço gente que pega o carro e vai para o sítio. Ele não reclama que o para-brisa está sujo, porque ele já está sujo. Mas se manda lavar o carro, ele fala assim, qualquer gotinha, exato, fala assim, pô, o cara não limpou aqui, ó. Sim, tem um dedo, mas é porque agora está o para-brisa aí você enxerga. A gente sempre fala no balcão da calça branca e da calça preta, elas sujam iguais, mas você acaba vendo menos. Essa daí é outra sacada que dá pra gente usar, né? Então, gente, é assim, ó. Nenhum antirreflexo suja mais ou suja menos, a sujeira ela é igual, apenas se ela for mais transparente, claro, você vai ver mais sujeira. Tá? Porém tem os benefícios também para ela ser mais transparente, passa mais luz, mais informação. Isso, né? E aí eu vou associar o antirreflexo à saúde. Meninos e meninas aí que estão assistindo a essa nossa conversa, se você tem um filho, uma filha que vai usar óculos, pensa, na natureza, essa criança nasceu para que o olho receba a luz normal, não com um anteparo permanente. Isso. Isso significa dizer que uma criança que não usa óculos está recebendo 100% da luz natural. Se você colocou uma lente que tem 75% de transparência, peraí, ninguém avisou o cérebro. Tem que perder 25%. Mas o cérebro vai achar que o 75% que está recebendo é 100%. Tá. Por isso que aquelas pessoas antigas, e aí os óticos mais antigos vão lembrar que ficou 40, 50 anos usando uma lente sem antirreflexo, detestava o antirreflexo. Colocava e falava assim, nossa, isso daqui parece que acendeu tudo. É lógico. Ele recebeu a vida toda 75%. E ele torna o olho ficar mais sensível por conta disso? Pode acontecer. Agora, para uma criança não ficar treinada a achar que 75% é 100%, eu recomendo o uso do antirreflexo que está mais próximo da natureza. Nossa, 99%. Outra lapada aí, cara. Então aquele mito de, é criança, tem que ser sem antirreflexo, já caiu por terra, então. Caiu na parte de Não, Tem que mas- ser com a lente com qualidade. Isso Porque que eu a ia criança sempre em constante desenvolvimento. E a questão do filtro, você acha interessante? Você acha uma criança
filtro azul? O filtro. Hoje em dia, sim, porque toda criança hoje em dia já nasce com o celular na mão. Não, é porque a gente fala muito isso e às vezes as pessoas acabam, né? Não pode colocar, o meu oftalmologista disse para não colocar. Mas Então, não colocar se a criança não utiliza em momento algum Ele o aparelho eletrônico. Aí eu concordo com você. Se a criança vai pro hospital e vai embora, vai morar no sítio e não tem acesso a isso, aí mas a gente. Mas é aí a casa cai por terra quando a gente entra na questão até da fisiologia do olho, que você disse que a gente já está adaptado, a gente nasceu para receber 100% dessa luz natural. Então já cai por terra também nessa questão, mesmo no sítio, né? Com certeza. Cara, Porque hoje em dia o que? As TVs hoje em dia de Smart TV São de alta resolução. Alta resolução. não, e a gente fica mais maior, né? Então, o menos espaço, apartamento e a TV cada E vez você maior. sabe que tem a distância correta. Sim. Por causa da emissão da luz. Eu só vai fazer um post sobre isso, eu tenho até a Tem a distância. distância correta. E tem gente que tem aquela televisão. Não, eu mesmo tô lascado, porque a minha 65 é isso mesmo. Não, menos que isso, minha sala apartamento hoje em dia, cara, cada vez está menor. Eu acho que tá o Ale aqui e minha TV aqui, ó. A TV é de 65. Você vê como eu tô. Então você tem que usar um na massa, por fora E ainda pôr um na tela, Apartamento é apertamento. Apertamento, exatamente. Não, ele tá cada vez mais assim. Peraí que tem mais aqui, ó. Nós estamos com 75 aqui, tá? Mais ou menos. Pergunta sobre lentes multifocais, mas você não perguntou o que é. Podemos dizer... Vamos ver. Podemos dizer que a maioria... É do Carlos essa. Então podemos dizer que a maioria dos freeforms não são freeforms, porque não pedem as medidas básicas? Não é que não sejam freeforms, tá, Carlos? É que elas podem ser freeforms, só que você não usou todo o recurso. Sim. Então é que nem aqui, eu tenho uma tecnologia muito grande, mas se o ponto de vendas não me passa o que eu tenho que fazer, você entrega o básico, né? Então, ó, só para vocês entenderem aqui, resumindo. Se vocês não pegarem essa informação, não coletarem, vocês não passarem para o laboratório de vocês, ela acaba sendo uma lente tradicional, né? Porque aí não é feita sob medida mais, é como se fosse um padrão. Mas não deixa de ser Sim, freeform. a tecnologia usada é freeform, mas não é personalizada para aquela pessoa. Não. Isso, né? O meu diretor fala muito bem, né? O freeform parece que é ar-condicionado, né? Ele está no carro, mas se você não aperta o botão, Não vai funcionar. Então, gente, o que você falou, Carlos, realmente, agora vamos dizer assim, todo freeform é igual? Aí eu vou dizer não, porque depende da capacidade da máquina, né? Do software que nós falamos. Sim. Então aí poderíamos dizer que tem aqueles freeforms mais limitados ou standard, aqueles freeforms que estão no meio e aqueles freeforms que estão no topo. Então é isso que vai Na acontecer. verdade, a gente precisa de todas essas informações do cliente para que tenha 100% de aproveitamento do produto. Cai até na questão da camisa que a gente estava Não falando adianta você vender o agora. freeform, mas você não tem da as informações calça. corretas, você vai entregar o freeform, mas sem isso é o aproveitamento total da lente. Respondido aí, Carlos. Deixa eu ver, só mais uma aqui. Depois eu quero conversar também, entrar no assunto da espessura com O Marcos aqui. a caneta tá atrapalhando. Já tirei a Fala caneta. no céu, né? Depois. Já vamos partir para a lente e já falamos do céu. É pelo horário dele, nossa. Ó, a Nereide perguntou assim: o professor Honda pode explicar como a luz, acho que ele também comentou, né, como a luz passa pela lente e até formar a imagem no olho, aqui é a dúvida dela. A Nereide. Nereide, é assim, ó, um óculos e uma lente de contato, ela não é natural do corpo. E a visão, ela interage com a luz. Então, primeiro ponto, nenhum material de lente, isso pouca gente sabe, posso, por exemplo, pegar um PET e fazer lente. Não, eu até posso, mas tem que ver se os órgãos de saúde dizem se eles estão qualificados para o uso de ser humano. Então, tem muita gente que é a favor, tem gente que é contra o policarbonato e tal. Gente, só que vocês têm que lembrar que ele está dentro do limite aceitável para o olho humano. Por isso que a gente faz lente de policarbonato. Então, ponto número 1. Fique tranquilo, todos os materiais da grande indústria que fazem lentes, elas são homologadas pelo FDA americano, pela comunidade europeia e aqui no Brasil pela Anvisa. Você pode usar, sem problema nenhum. Segundo ponto é que assim, ó, quando a gente fala que a luz passa pela lente,
realmente passa. E não é só o material. Se a superfície da lente está bem danificada, arriscada e tal, já não tem a transparência nessa coisa. Ela já sofre um desvio por causa desses materiais também? Já dá uma falta de visão muito grande. Então eu diria para vocês que para quem costuma ficar 4 ou 5 anos aí com uma lente e acha pouco ainda, né? Chega lá e fala, não vou investir porque essa daqui ficou só 6 anos. Essa daqui eu não estava investindo. Então tem esse problema. Aí o que eu poderia dizer de prática, tá? Como o Marcos falou aqui, já que o índice de refração tem a ver com a velocidade da luz, né, gente? Nunca misture os dois. Tipo assim, um lado faz com 1.67 e outro lado faz com 1.49, porque são características de transmissão diferente. Aí faz diferença. Aí cada um sofre um desvio diferente e a informação chegada vai ser diferente. Tá? Então, e a gente estava no nosso grupo esses dias, eu falei exatamente isso, porque isso eu também aprendi. Eu já comentei com vocês que eu aprendi muito lendo o livro, né? Era o livro desse cara aqui, que foi quando eu aprendi óptica, e tinha uma parte lá que ele falava exatamente isso, porque a gente entende que óptica é matemática e física, né? Então, quando eu aprendi que cada índice de refração tinha uma velocidade diferente, um desvio diferente, eu falei, não, pera aí um pouquinho. Se eu enxergo com os dois olhos, eu não posso colocar porque né, isso é física, eu não posso colocar um material aqui e outro aqui. E lá no nosso grupo a gente pegou um caso assim, não sei se você chegou a acompanhar, de uma pessoa que tinha menos 17, acho que era no olho, e no outro era menos 2. Ela queria colocar 1.74 nessa daqui, para economizar, colocar 1.49 do outro lado. E você sabe como é que eu convenci o meu aluno a não fazer isso, né? Como? Mandava ele colocar num pé um tênis e no outro sapato e sair correndo. Mas eu posso explicar, sabe que você pode. Isso foi boa. Você não vai conseguir o mesmo desempenho. Sim. Cara, falando em índice de refração, a gente finalizar o nosso tema de hoje, porque a vontade é ficar mais de 2 horas. Aqui tem assunto pra caramba, você é louco. Nossa visita, se vocês terminarem, nós achamos 2 horas antes e não conseguimos ver tudo, né? Tinha a questão da montagem, tinha a questão dos testes. Cara, os caras passam bombril na lente, passa na pedra. Isso é aquele cliente que chega e fala, mas eu do nada não foi, né? Porque aqui os caras passam na pedra, jogam no chão, já taca na parede, passa bombril e a gente vê a qualidade da ferve e a qualidade do antirreflexo. Você não vai nem para tirar a tape blue da lente, mas a fita azul não tira mais. Nós filmamos, nós vamos passar para vocês, mas eu vou combinar um dia de vir aqui para pegar o Ronda um pouco mais cedo, até para a gente fazer o processo passo a passo para vocês entenderem. O que a gente fez? A gente queria trazer o Ronda e o Satoshi, que hoje são referências no mercado, e trazer aqui dentro da OptiView, porque é hoje um dos laboratórios mais tecnológicos, né, o professor, que a gente tem aqui no Brasil. E aí junto a gente trouxe o Marcos também, que ele, como a gente acha que linka uma coisa com a outra, a questão de tecnologia que a gente está vivendo, que o Marcos tem a ferramenta do Celo, né, que é a questão do índice de refração aí na questão 3D. E aí eu aproveitei e trouxe o rapaz aqui para ele explicar um pouco para vocês. Ele vai mostrar com o celular aí para mostrar? E aí eu obriguei ele a abrir uma promoção aí também com link. Então eu quero que o Marcos demonstre para vocês verem esse material aí, que legal. E aí ele vai lançar uma promoção aí. Hoje eu quero só dar uma palavrinha um pouco, porque eu acho que até em termos de honra por estar aqui do lado do meu professor. Trabalhamos um pouco junto numa época, né, mano? Então, assim, foi uma época muito boa na minha vida, que eu quis trabalhar só pelo fato de estar do lado dele. De estar do lado dele, porque a gente tive a oportunidade de participar de algumas palestras e o Ronda, essa parte de explicação, essa parte didática, passa de maneira fácil, né? Não, consegue ter um entendimento em si. É impressionante. E eu quis apresentar esse sistema. Esse sistema só nasceu, Ronda, porque você contribuiu com isso. Porque quando eu fui fazer a optometria, fazer o curso técnico de ótica, eu trabalhava dentro de surfaçagem, eu fui gerado via OS dentro do laboratório, o Ronda sabe disso. Aí você pegou toda a informação aqui e você fez o sistema. Então você tem que terminar a comissão. Exatamente. Não, fora os cliques que a gente tem que pagar aqui para saída, né? Então, o Ronda sabe, por isso que eu te mostrei, onde você sabe o que
Quando a gente começava a fazer cálculo, dava uma folha, virava, dava segunda, então assim, é uma ferramenta que a gente testou, o Celo já nasceu tem 12 anos, de 11 para 12 anos, e hoje que ele chegou na velocidade que está, e pela necessidade ainda que tem no balcão, ajudando o laboratório, porque acaba desafogando um pouco o laboratório, e eu quis apresentar, porque assim, faz sentido, então eu quero que o Satoshi Honda, se puder, dar a sua opinião, porque a gente está na frente de pessoas aqui que é mestre na surfaçagem, no laboratório, se esse é o aplicativo que hoje ele é o único assim no Brasil em termos de praticidade e confiança no balcão, porque o Celo, a gente fez o Celo não pensando só em calcular a espessura máxima, em sim mostrar toda a espessura em todo o meridiano da lente, em todas as dioptrias. Ele tem a transposição e o Celo, vou mostrar aqui para o pessoal, vocês estão vendo aqui antes. O Celo, enquanto eu apresento o Celo, nós fizemos o Celo, cálculo de espessura de lentes oftálmicas. Então, nós fizemos o Celo através da necessidade do franqueado, aonde no ato da venda, o vendedor já tem ali a espessura no meridiano todo, mostrando em 3D a diferença em cada material de lente. Ó, enquanto o Marcos vai falando ali, só com vocês terem uma ideia. Com a estética também. Aqui ele colocou uma dioptria de... Exatamente. Aqui ele colocou uma dioptria de -9, -2, eixo 180. Milímetro em ótica é a mesma coisa que um metro da construção civil. Então, quando o cliente, eu queria algo que o cliente enxergasse como que fica uma lente 1.49, como que fica um policarbonato, como que fica um 1.61, como que fica um 1.74. Às vezes, o aplicativo ajuda até na seguinte colocação: será que precisa ser um 1.74? Às vezes não tem necessidade de ser um 1.74. Será que precisa ser um 1.61? Então, tudo isso hoje manda na palma da mão. E aqui a gente vai trocando os shapes aí, não sei se deu para vocês visualizarem aí, ó. Então, o Celo, você coloca a dioptria do cliente, as medidas da armação, escolhe o shape conforme a armação que ele escolheu. Então, em cima das medidas do cliente, você já tem a espessura ali no ato da venda. Aí você vê a importância de um software desse tipo, né, que é um aplicativo, software é coisa de computador e do meu tempo, né, hoje é tudo no aplicativo, né? Tudo app. Então você vê a importância desse processo que ele está propondo, que é o Celo, que é a agilidade, rapidez e confiabilidade, porque eu sei que você fez todos os testes para saber se o cálculo realmente ficou quase 2 anos, Honda, em uma loja piloto só testando. Chegava a lente, conferia. Chegava a lente, conferia, o Celo ia ajustar. Eu lembro quando eu estava aqui em São Paulo, no loja, me ligou, sentei lá e tal. Não, faz isso, faz aquilo e tal. Porque a gente que nasceu no laboratório, você pega uma lente e fala assim, o eixo é tal. Não, só de olhar a gente já sabe dessa coisa. Não, as pessoas têm que bater aqui. Exatamente. Então, assim, foi comprovado, foi testado. E o bacana é a previsão para o cliente, né? Que a gente consegue visualizar exatamente como vai ficar aquela questão daquela espessura. Né? Se ela está adequada, se a armação está adequada para comportar aquela lente, que é o maior problema que a gente encontra aqui, né? Que a gente estava comentando. Cara, precisa ver se a armação está adequada para esse tipo de lente também, né? Ferramentas que vai ajudar a agregar mais na vida, Sim. Qualidade. Sim. Mais aquela Só trocando o índice de refração, a gente consegue aumentar em 20%. Nós tivemos um caso que assim, o cliente retornou na loja para fechar uma lente de R$350. Estava uma campanha de 50% de desconto, 350. 6,25 de miopia. Quando retornou, a gente demonstrou através do Celo a diferença se ela investisse no material que pudesse dar um conforto, algo mais leve. Quando o cliente viu a diferença de espessura da lente que ela veio buscar aqui da lente de alto índice, ela não questionou o valor, ela falou que quero essa. Então, a gente elevou o ticket para a venda de 350 foi para R$960.
Sabe quanto custa o sistema hoje, Rona? Não teria. No site ele está 687. Mas aí você vai fazer outro preço. Em uma venda, nós elevamos R$600. Pagou. Hoje, com esse encontro que nós estamos aqui, eu vou lançar uma promoção para o pessoal que está aqui na live. Que está assistindo. Vou até conferir aqui para não falar besteira. R$497. Licença por 1 ano para rodar na palma da mão. E pode ser pago. Ou pode parcelado, né? Em 12 parcelas de R$49,90. R$49,90, mano, eu brinco assim, se a gente colocar R$50 no bolso, volta devendo pra casa. Gasta e volta devendo, mano. Então, assim... E aí, como que faz? O link, como é que chama você no Instagram? Pode me chamar no Instagram, eu tenho um link aqui também, acho que não dá para compartilhar. O link, manda no... Se você conectar aí, eu acho que dá. Eu vou mandar o arroba do Marcos aí. Faz o seguinte, ó, pra ficar mais fácil também, porque a gente já estourou o tempo e daqui a pouco a gente apanha do Honda. E do Satoshi aqui, que os caras são bravos. Vocês me mandam um direct aí eu vou passar pro Marcos, quem tiver interessado na ferramenta, aí o Marcos me manda o link, eu envio para vocês o link, tá? Ou alguma explicação, o Marcos conecta lá também e explica passo a passo como funciona, pode ser, Marcos? Sim, com certeza. Aí E o nós Marcos temos um explica grupo como também que funciona. vai acompanhando, vai dando as dicas de como usar, de como utilizar a ferramenta, de como realmente converter, aumentar o tipo de média no balcão. Fechou a ferramenta, automaticamente vocês já mandam pro grupo, né? Exato. O Marcos já manda pro grupo de WhatsApp aí, que é para vocês poderem participar e trocar uma ideia lá no dia a dia, como essa ferramenta vai funcionar. Fechou? Fechou. Gente. Só um detalhe aí, né, gente? O que o Marcos falou, eu vou fugir um pouco para dizer, né? Eu não me senti tão velho, cara. Eu fui no restaurante outro dia, né? E eu lá, sentado assim, falando, meu Deus do céu, o garçom não vinha aqui, né? O garçom não vinha. Aí fiz assim, falei, Levantando a mão? não. Garçom, me traz o cardápio. Ele falou, o senhor está aí na mesa, eu estava com o QR Code aí. Você já estava meia hora lá e... Não vai muito longe, eu fui num rodízio de japonês aí, eu não falo nem aquela piada que você lançou lá do que o cara queria comer um japonês, mas eu fui no rodízio japonês, também fiquei esperando e era pelo iPad. Você fazia o pedido pelo iPad e a pessoa vinha passando a esteirinha já com os produtos. Então, falando nisso, né, gente, primeira coisa, você passar uma informação através do celular já mostra que você é um cara moderno. O seu cliente já ganha credibilidade em cima disso daí. Ponto número 1. Segundo ponto, você já está acostumado a usar o celular com um monte de coisa. Então, ele é assertivo a facilidade. Pelo que eu vi você fazendo lá, ele é intuitivo você fazer a conta. Não precisa você ter um treinamento de programação, ele é intuitivo. Exato. Você faz Como se fosse uma calculadora mesmo. isso, de uma forma intuitiva. Então, já um segundo ponto positivo que eu vejo. Terceiro, o visual. Que o Satoshi falou é muito interessante. A gente está muito focado no visual. Hoje, uma grande propaganda muitas vezes não tem uma informação, ele só tem uma imagem, um fundo musical certo e você já sabe o que ele quer passar. Que é atrativo. Ele é atrativo, tá? Então, 3 pontos positivos que eu vi aí no aplicativo aí. Deitou, hein, Marcão? Conseguiu, hein? Olha o sorrisão dele, ó. Recebendo elogio do professor aqui. Elogia daqui, E o cara do Freeform também, né, mano? do mestre do Freeform. E é uma ferramenta inédita, né? Inédita e que todos perguntam, cara, mas somente esse geometrias, como é que vai ficar minha lente? É a Eu dor, sei né? que o cara vai falar, eu sei que minha geometria é complicada, mas eu queria que fosse a mais fina possível. Sim. A gente tem aqui. Nós vamos fazer na próxima programação, só para quem adquirir o sistema Célula, nós vamos programar simulando o óculos já com espessura no rosto, através do metaverso a gente consegue fazer isso, e também mostrando como que ficaria a espessura se for uma armação nylon, se usar uma armação acetato, se for uma armação metal, então ele já vai ver, eu quero no acetato, então ele já vai ter uns parâmetros. Então tem muita coisa que a gente vai trazendo para o sistema Célula. Eu vou dizer que a gente também tem um aplicativo chamado OptiBox. Tem outras funções também, mas no cálculo eu acho que
a gente ficou aí com uma lição para melhorar o nosso Não, aí eu fico sem palavras. Outra coisa que eu queria abordar com eles aqui é a questão do metaverso. A gente pode combinar um dia para a gente mostrar como funciona, conhecer o novo. É um aplicativo aquilo também? É o seguinte, ele é um analisador de comportamento visual. Então a gente vai conseguir fazer um diagnóstico de como você enxerga, para saber se você está usando a parte mais útil do desenho de unifocal ou não. E quando você entra na área de distorção, a gente sabe aonde jogar essa distorção. Então, em tecnologia, nesse ponto de diagnóstico, eu diria que a gente está muito avançado. Porque a gente está usando a realidade virtual. É como se você estivesse vivenciando aquilo e o seu comportamento natural mesmo. Tudo através do óculos 3D, né? Tudo através de um óculos, não é bem 3D, ele é o mais avançado, eu acho, do próprio Facebook. Então, nós estamos trabalhando com o top da tecnologia. Nossa, olha quanto assunto, né, para você ver que cada vez mais a gente, cada atendimento, ele é único. Sim. Não, O único dentro da nossa mesmo, a gente avalia o nosso cliente, qual a imagem que o nosso cliente vai passar. Então, o óculos, a gente não vende óculos, a gente transforma em pessoas. Né? Hoje, através de um óculos, celular. É isso. Bom, gente, não, obrigado. Porque já assim, uma vez que você falou, agora só para finalizar, a gente já pegou vários casos de cliente quando eu achava que a o laboratório por fazer uma ferramenta que desafogasse um pouco o laboratório, depois no balcão notificador que era do vendedor, depois hoje o diversificador é do cliente, porque o cliente de alto nível, às vezes ele não investe no produto porque ele não está vendo o resultado. Se o vendedor não tiver muito argumento e segurança de visual, Não só autometropia, eu digo autometropia. também. Exatamente. Galera, obrigado. Queria agradecer ao professor mais uma vez.